em nome de Jesus. Amém. Nicodemos, com certeza você já ouviu falar sobre Nicodemos. Em algum momento, essa narrativa deste encontro entre Jesus e Nicodemos veio ao seu ouvido e ao seu coração. E eu quero trazer novamente esta reflexão. O risco que a gente corre quando conhecemos certas narrativas bíblicas é achar que, como a gente já sabe o final da história, a gente já tem o spoiler da história, é a gente pensar, ok, já sei o que o pastor vai dizer, já sei quais são os pontos a serem focados. Mas eu quero convidar você a desligar essa ideia já pré-concebida, pré-ouvida, pré-entendida, e possa estar aberto para que Deus fale ao seu coração hoje, nesta manhã, a partir dessa história, desse encontro que é bem conhecido. Nicodemos era um professor da religião, um mestre da lei, alguém que conhecia profundamente os mandamentos, conhecia a sua religião, conhecia o que devia ser dito e não dito. Poderíamos trazer para os nossos dias a comparação de que Nicodemos é um pastor, um teólogo, um mestre da religião, alguém que ensina, seria essa pessoa. Portanto, alguém que, para a sua função, o seu padrão, o seu trabalho, era muito bem reconhecido. Reconhecido pelos pares, pelas pessoas que trabalhavam com ele, no sinédrio, na religião, como também para todo o povo, afinal, ele era um mestre da lei. As pessoas iam escutá-lo, as pessoas iam buscar orientação, as pessoas iam buscar conselhos a Nicodemos. Então vejam, meus queridos, a importância que esse homem tem, a função que ele tem. Não é qualquer um dentro daquela estrutura social e religiosa do tempo de Jesus. E ele procura Jesus, diz aqui o texto, em que momento do dia? Ele procura pela manhã? Sim ou não? Não. Ele procura à tarde? Sim ou não? Qual é o período que ele procura? À noite. Ele procura à noite. À noite ele vai procurar Jesus. Por que ele procura à noite? Ele poderia muito bem procurar Jesus durante o dia, podia marcar um café, poderia marcar um almoço com Jesus e ter uma conversa, mas ele procura à noite. Por ele ser essa pessoa que eu mencionei, essa função que ele ocupava, ele não teve a coragem suficiente de buscar Jesus à luz do dia, porque se ele buscasse Jesus à luz do dia, ele poderia ser visto, reconhecido, e os seus colegas não entenderem que ele estaria buscando Jesus naquele momento. Por quê? Porque Jesus também era um mestre, Jesus também ensinava a palavra de Deus, Jesus também tinha um povo que o seguia, porém não é mais aquele povo da religião, não era mais aquele povo que os Nicodemos, sinédrios estavam acostumados, agora era a multidão. Muitos deles estavam à margem da religião, muitos deles não tinham mais nem acesso à religião, porque eram doentes, eram pobres, porque eram mulheres, porque estavam vivendo em situação de vida que a religião dizia para essas pessoas, vocês não têm acesso. E Jesus ia lá, e Jesus estava lá, e essas pessoas ouviam. Por isso, para muitos religiosos, Jesus era uma ameaça. Jesus ameaçava o status quo, Jesus ameaçava essa religião que dizia uns pode e outros não pode, uns valem mais, outros são reconhecidos e outros valem menos. Por isso Nicodemos procura Jesus à noite para não se comprometer. Ele não quer se comprometer. Ele não quer ser questionado. Mas ele tem questionamentos.
ele tem intrigas, ele tem perguntas. E ele vai ao encontro de Jesus à noite porque no seu coração, no seu íntimo, esses questionamentos, essas perguntas, ele de alguma forma precisa encontrar uma resposta. Ele não está encontrando essas respostas nos mandamentos, ele não está encontrando na religião, ele não está encontrando nas leis, ele não está encontrando na sua função, ele não está encontrando no seu aparato religioso. Ele vai levar as questões, as perguntas, as suas angústias, as suas inquietações a Jesus, aquele que a multidão está ouvindo. Para mim isso é algo desafiador, porque a noite aqui eu também quero trazer não só como uma parte do dia, das horas que nós temos, mas a noite ela pode também significar, ela pode nos lembrar de que a noite é o tempo sombrio. A noite é o tempo da escuridão. A noite é o tempo em que nossas perguntas, nossas angústias, nossos questionamentos vêm à tona. Quem já não acordou no meio da madrugada e começou a fazer perguntas? Quem já não acordou no meio da noite e começou a se perguntar, mas o que é minha vida? Como está a minha vida? Faz sentido? Quem de nós já não se questionou em momentos como esses, na escuridão da noite? O salmista, inclusive, fala de que a nossa alma, às vezes, passa por esses períodos, passa pelo período da escuridão da alma. Por que à noite? Por que na madrugada? Porque a casa está em silêncio, porque todo mundo está dormindo, você não está trabalhando e muitas vezes você está sozinho. E é naquela hora, naquele momento, muitas vezes até um tempo de angústia que a gente começa a olhar para dentro e ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e perceber como nós estamos. Nicodemos de alguma forma ele fez isso. Nicodemos de alguma forma estava fazendo isso. Nicodemos estava com as suas inquietações, mas ele não tinha coragem de trazer a luz do dia. Muitos dos meus questionamentos, muitos dos seus questionamentos, nós não trazemos à luz do dia. Nós não trazemos à luz do dia. Porque assim como Nicodemos tinha receio de ser julgado, de ser colocado de lado pelos seus pares, muitas vezes nós também temos receios de trazer à tona, trazer à luz aquilo que nos inquieta. Mas na nossa alma, na escuridão da nossa alma, na escuridão das madrugadas, nós acordamos, pensamos, refletimos, perguntamos. Por isso eu vejo que Nicodemos e nós somos parecidos. Eu e você somos muito parecidos com Nicodemos. Pelo menos nessa situação circunstancial, nessa situação existencial. E aí, mesmo sendo a noite, Nicodemos vai e procura Jesus. Ele de alguma forma, ele espera, ele tem uma expectativa de que Jesus irá responder suas perguntas. E a pergunta que ele traz é a pergunta existencial mais importante. Ele diz: o que é necessário para herdar a vida eterna? O que é necessário para ter esperança além desse mundo? O que é necessário olhar para além do meu trabalho, além das minhas funções, além daquilo que eu faço no dia a dia, que eu acordo de manhã, vou trabalhar, vou sustentar a família, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, fazer aquilo. O que é além de mais isso? Porque ele faz a pergunta pela vida eterna. Ele faz a pergunta não por como eu vou ganhar o pão. Ele não faz a pergunta como é que eu vou aprender novas técnicas. Ele não faz a pergunta como eu vou me especializar nas coisas que eu faço. A pergunta que ele faz é: o que é necessário para herdar a vida eterna?
O que é necessário para dar significado a essa existência? O que é necessário para ir além dessa existência marcada pelos dias, pelas noites, pelas horas, pelo trabalho, pelo sustento, pela vida em si? E aí Jesus responde a Nicodemos algo que intriga mais os ouvidos dele, o coração dele, e Jesus responde: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Como? É necessário nascer de novo. Como? É necessário nascer de novo. Talvez ele esperasse que Jesus dissesse: olha, Nicodemos, você vai precisar seguir tantos mandamentos, porque era o que ele ensinava. Olha, você vai ter que fazer mais penitência, você vai ter que agora cumprir mais regulamentos, você vai ter que fazer novos sacrifícios. Não, ele não escuta isso. Ele diria isso, ele ensinaria isso às pessoas, mas o que ele escuta de Jesus é necessário nascer de novo. O homem entra em parafuso. O homem não entende. Foge da sua lógica religiosa. Foge totalmente do que ele tem ensinado. Como assim nascer de novo? Eu já sou um homem velho. Como nascer de novo? Eu já sou um homem criado. Eu estou mais perto da cova do que perto do nascimento. Como nascer de novo? E aí Jesus, olha, você não entende, você que é tão estudado, você que conhece tanta coisa, não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo para você voltar ao ventre da sua mãe, não tem, isso é impossível, isso já aconteceu. Mas o que você precisa é ter uma nova consciência, o que você precisa é de uma nova vida, o que você precisa é um novo entendimento, o que você precisa é olhar numa nova perspectiva, o que você precisa é rever a tua vida, rever os teus conceitos e perceber que há um novo jeito de viver, uma nova experiência com Deus, uma forma nova de ver Deus, uma nova forma de relacionar com Deus, e essa nova forma de se relacionar com Deus vem pelo Espírito, e esse Espírito sopra onde quer, esse Espírito é livre, esse Espírito toca. É isso que Jesus está dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo do Espírito, você precisa de uma nova experiência. Sai da tua religiosidade, sai daquilo que você tanto se agarra e confia, sai dessas coisas que você traz angústia, e creia, e se permita crer, se permita que a luz brilhe na sua vida, se permita que novos horizontes entrem na tua existência, se permita que eu possa trazer entendimento à sua vida. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Jesus não leva uma receita pronta, pelo contrário, Jesus desafia Nicodemos a se permitir uma nova consciência, um novo entendimento, um novo relacionamento com Deus, com Ele mesmo. E isso, obra do Espírito Santo. Não era pela força dele, é pela obra do Espírito, porque o Espírito nos dá entendimento. E aí, meus queridos, eu percebo que esse homem deve ter ficado muito mais intrigado, muito mais perturbado, muito mais, ao mesmo tempo, com perguntas, e ao mesmo tempo que ele se sente assim, ele sabe que a resposta que Jesus dá é a melhor resposta, é a resposta que ele precisa, mesmo não entendendo, mesmo no primeiro momento ele não compreendendo, mas é o que ele precisa de uma nova vida. Ele precisa de uma nova vida. A pergunta que eu faço nessa manhã para você e para mim: nós temos consciência que precisamos de uma nova vida? Será que eu e você conseguimos enxergar no meio da nossa escuridão, no meio das nossas angústias e perguntas da madrugada, da noite, da alma, que nós precisamos de uma nova vida? Por isso Jesus
de alguma forma vai expressando isso, e depois João vai traduzindo nas palavras, quando ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque aqui está o cerne, aqui está o centro, é aqui que Jesus quer que Nicodemos entenda. Nicodemos, você precisa de uma nova vida, uma vida pelo Espírito, para que você perceba que Deus ama o mundo, Deus ama as pessoas incondicionalmente, Deus ama as pessoas de forma indistinta, Deus ama as pessoas de maneira ilimitada, a ponto de que Ele mesmo se entrega, e ao Ele se entregar, a Ele se tornar um de nós, deu seu próprio Filho unigênito, gerado em si mesmo. Deus sacraliza a nossa vida e torna a nossa vida santa, e torna a vida humana santuário de Deus. Onde Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já não é mais meu ego, é Cristo. Já não é mais o que eu quero, mas é o que Deus quer. Já não é mais os meus sonhos, mas é a vontade de Deus, que de alguma forma vai pautando a nossa existência. Porque quando nós nascemos, experimentamos essa experiência com Deus em Cristo, de alguma forma é isso que nós experimentamos, um Deus que nos ama de forma ilimitada, que rompe aquele medo, rompe a nossa angústia. Será que Deus olha para mim? Será que Deus me ama? Será que Deus escuta o meu clamor? Será que Deus entende as minhas perguntas? Será que Deus entende as minhas angústias nas madrugadas da noite? E aí você escuta, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele escuta, porque Ele ama. Ele é amor. João diz isso. Quem é Deus? Deus é amor. E não poderia ser diferente, se Ele deixaria de ser Deus. O novo nascimento nos permite esse entendimento de um Deus profundamente que ama, e de um Deus que se entrega, e que um Deus que não veio para julgar, Ele não veio para condenar. O prazer, a alegria de Deus não está em destinar pessoas ao inferno. Aliás, nós somos bons em dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né? A gente diz, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Deus não veio para isso. Pelo contrário, Ele veio para resgatar. Ele veio para que as pessoas pudessem ter vida nova, vida em abundância, vida com qualidade. E essa é a mensagem que eu quero dizer para você nesta manhã, meu querido, minha querida. Deus veio para que você tenha qualidade de vida, você tenha nova vida, porque Ele te ama profundamente. Ele te ama profundamente. Você pode experimentar sair da escuridão para viver na luz que brilha, na luz que dissipa as trevas, na luz que traz verdade. Muita gente quer ter a verdade, mas não quer ser verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro com Deus, seja verdadeiro consigo mesmo. Não te engane, não viva na mentira, não te iluda, porque a mentira, o engano, são trevas. A luz é verdade. É dolorida muitas vezes, mas é o caminho para a liberdade. É o caminho para aquilo que Deus quer. Às vezes a gente quer se mostrar para Deus quem a gente não é. Às vezes a gente quer mostrar para as pessoas quem a gente não é. Mostre quem você é. Seja quem você é. Porque é na verdade, na autenticidade, que a luz brilha. E nós precisamos aprender, essa é uma nova vida com Cristo. Que Deus
Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esse entendimento. A minha oração é que eu e você possamos passar por essa escuridão da alma e descobrir a luz de Cristo. Que a gente experimente uma nova vida, um novo nascimento. Um nascimento onde nos dá a identidade verdadeira de quem somos e de quem é Deus. Deus é amor. E somos pessoas amadas. Amadas. Nem menos, nem mais, por esse Deus que nos ama. Que Deus abençoe. Amém.